Olá pessoal, muito bom dia. Hoje, dia 24 de setembro de 2015, começa mais uma abertura de mercado e o mercado abrindo hoje muito próximo do que fechou, né? Com o dólar subindo, aliás, subindo bastante, depois de uma alta de 3% ontem, que é uma coisa já muito difícil de se observar, né? É muito difícil de você ver uma alta tão forte do dólar. Aliás, talvez eu conte nos dedos nesses 12 anos que eu vi o dólar subir aí 3% num único dia, ele já amanhece com mais 1% de alta. E a nossa bolsa, que a partir das 11h30, meio-dia, começou a cair, terminou o dia caindo e o índice futuro começa o dia também com queda de quase 1%. Não é uma queda só aqui no Brasil, a bolsa da Alemanha, o futuro da Alemanha cai 2%, o futuro dos Estados Unidos cai perto de 1%, ou seja, continua o problema, o nosso problema interno da nossa bolsa, da nossa economia, da política, e continua também aí um ajuste forte dos mercados, principalmente do mercado americano, que veio em tendência de alta, por vários anos e começou a cair há cerca de 3 meses, né? Isso impulsiona o mercado para baixo, o que é muito ruim para um grupo pequeno de ações que tentavam reverter tendência, como por exemplo Siderurgia, que ontem se entregaram, e é muito bom para as operações de venda em outro grupo de ações que já estavam em tendência de baixa, aliás, um grupo muito maior de ações, e que caíram com bastante força ontem, inclusive, né, e promete aí uma abertura em queda hoje também, perfeito? Vamos começar aí dando uma olhada no Ibovespa, na situação que ele se encontra no gráfico diário. Primeiro, a gente tinha traçado no gráfico de 60 minutos um canalzinho. Aliás, deixa eu mudar para o gráfico de 60 minutos aqui, eu acho que isso está traçado lá. Se não, a gente traça novamente aqui no gráfico diário. Vamos ver aqui o gráfico de 60 minutos. Pois aqui, tá. A gente tinha aqui uma linha de tendência, né, que foi rompida no pregão de terça-feira. Vamos lá, hoje é quinta, né? Então no pregão de terça-feira, mas o mercado veio e fechou acima. A gente teve aí uma subida forte, né, no final do pregão de terça-feira, ou seja, a linha nos 60 minutos foi rompida, mas o preço voltou a fechar acima, criou até uma expectativa por conta de vários candles que ficaram aí parecidos com martelo, de que ontem poderíamos ter a continuação da alta. O mercado abriu até forte, rompeu o topo do dia anterior, mas acabou se entregando, fechando definitivamente abaixo dessa linha, né? Então no gráfico de 60 minutos a gente perdeu aí a tendência, ou pelo menos essa linha de tendência. Tinha ficado aqui esse fundo por volta de 45.400, que ainda é o fundo do gráfico de 60 minutos, antes dele apontar para aquela mínima que a gente fez lá naquele dia que a China caiu bastante, que a gente abriu caindo quase 7%, enfim, acabou voltando no mesmo dia, né? Acabou fechando aí com a queda pequena em relação ao que a gente teve, principalmente no início da manhã. Então, rompido esse fundo, esse ponto de 42.700 passa a ser nosso próximo suporte no gráfico do Ibovespa, perfeito? Bom, quando a gente pega no gráfico semanal, né, a gente percebe que esse fundo é um fundo de muito suporte, que por diversas vezes o mercado esteve aqui nessa região e encontrou suporte e voltou a subir. Porém, já faz aí algumas semanas que a gente está testando essa região. Se a gente tiver esse rompimento, a gente também, né, que é exatamente essa região próxima aos 43 mil pontos, abre caminho, tá certo? O rompimento desse ponto abre caminho para uma queda um pouco mais forte. Aí sim a gente começa a pensar naquela região que está todo mundo falando dos 39 mil pontos, né? Não é que a gente não vê essa região, a gente vê, é que a gente quer viver um dia depois o outro, né? Primeiro a gente quer ganhar com o mercado aqui nesse ponto. Se cair abaixo desse, aí sim a gente começa a abrir alvo mais alto. Que região que é essa dos 39 mil pontos? Vamos lá. No gráfico mensal a gente tem, deixa eu só arrumar essa linha aqui, que essa linha aqui ficou meio troncha por algum motivo, né? No gráfico mensal, desde 2009, final de 2009, início de 2010, a gente tem um canal de baixa, perfeito? Então o mercado sobe, bate no teto desse canal, desce, bate no fundo. Sobe, bate no teto do canal, desce, bate no fundo, sobe, bate no teto. Das últimas vezes que caiu, acabou encontrando suporte nessa região, e se romper essa região, o próximo suporte acaba sendo aí a mínima desse canal, tá? Que está hoje por volta aí de 39 mil pontos. É claro que depende de quando que vai chegar aí, né? Se demorar
4 meses para chegar aqui, a linha vai descendo, você vai tendo um alvo mais embaixo, né? Então, se bater aqui nos próximos meses, está aqui por volta de 39 mil pontos. Por isso que muita gente, tá, fala desse suporte aí em 39 mil pontos, perfeito? Bom, eu continuo achando a mesma coisa. A gente pode até chegar a 39 mil pontos, mas o mercado aqui para baixo ainda tem muito ponto de parada, muito ponto de voltar a subir com muita força, como aconteceu com os bancos ontem, né? E isso acaba estopando a operação de venda, como aconteceu com siderurgia no mês passado, esse mês, na verdade, até semana passada. O repique é muito forte, né? Eu prefiro muito mais que o mercado suba. Eu acho que tem muito mais dinheiro para ganhar, perfeito? Mas não é isso que ele está fazendo e, claro, a gente vai se adaptando ao mercado, não importa o que a gente acha, importa o que ele faz. Então, essa semana, das 7 operações que a gente tem em aberto, tá? 5 foram startadas na venda, tá? São operações em Cielo, que está com lucro, mas um lucro pequeno. Operação em Cosan, que está com lucro também, mas um lucro pequeno. Cosan não caiu tanto ainda. Que está em Cetip, essa aqui já com lucro razoável. Em múltiplos, também com lucro muito bom, perto de 5%. E uma encerrada em Petro 4, com 10% de lucro. A gente encerrou ontem justamente porque Petrobras entra em período de silêncio por conta de emissão de debêntures, tá? Então hoje a boa notícia é que a Vale saiu do período de silêncio, então a gente pode voltar a falar de Vale. E a notícia ruim é que a Petro entra em período de silêncio, então a partir de agora eu não vou fazer nenhum tipo de análise mais no papel até acabar essa fase. Isso acontece por determinação da CVM e isso não acontece para ferrar ninguém, na verdade é para proteger o investidor, tá ok? Então os analistas a partir de agora não podem emitir recomendação, não pode fazer nenhum tipo de análise em relação à Petrobras, tá? Ela está em período de restrição, vai entrar em período de silêncio. A partir de hoje, os analistas da XP não mais emitem opinião sobre Petrobras, tá? Esse processo é um processo que demora em torno de 40 dias, não tem data para acabar, isso depende aí de quando vai ser emitida esses debêntures. E para a gente cabe simplesmente respeitar a determinação da CVM, porque quando vem essa determinação a gente não tem que questionar, não tem que fazer nada, a gente tem que respeitar somente, até porque é feito para proteger o investidor. As duas operações de venda que ainda não entraram, ou seja, que não chegou no ponto em que a gente gostaria de fazer a venda, é exatamente essa que está aqui na tela, de VEG 3, eu estou esperando aqui uma onda 3 para baixo em VEG 3, né? Onda 3 que ainda não aconteceu, né? O que a gente imagina de VEG, vamos lá, deixa eu colocar aqui. O que a gente imagina de VEG é exatamente que ela repita essa perna para baixo, tá ok? Vindo aqui nos 12,85, por enquanto ela não decidiu ainda não fazer essa perna, está se segurando. E outra ação, essa aqui já pensando numa operação de correção nas médias, é em CSMG3, estou achando que isso aqui não vai rolar. CSMG3, na verdade, perde força num dia, mas ganha força no outro, num dia também muito fraco, ela acabou ganhando força. Então a de VEG eu até vejo uma possibilidade da gente começar essa operação, mas a de CSMG provavelmente não vai rolar. Agora, por incrível que pareça, né, ontem eu falei que era sorte, né, mas eu lembrei do Tiger Woods, né, que falou que ele passou a ter muita sorte a partir do momento que ele começou a treinar 10 horas por dia, né? Então, enquanto no domingo tá todo mundo se divertindo com a família e tal, eu também faço isso até umas 4 da tarde. A partir das 4 da tarde eu vou lá, deito a cabeça lá e começo a estudar, vou ler meus livros, rever conceitos, tentar otimizar minha estratégia e finalmente vou para os gráficos observando simples, né? Para onde o mercado vai? Vai subir ou vai cair? Tem gente que fica o tempo inteiro falando isso, né? O mercado vai a 39 mil pontos, o mercado vai a 60 mil pontos, a Petrobras vai cair, a Petrobras vai subir. E eu principalmente olho para o meu gráfico e falo, bom, o preço está aqui e vai para algum lugar, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Então, por sorte, entre aspas, né, os dois ativos que a gente separou para comprar essa semana, numa semana que o Bovespa cai uma tonelada já, né, estão em alta, tá? O primeiro ativo que a gente separou para compra foi Fibre, tá? A gente mostrou para vocês aqui na segunda-feira, antes do mercado abrir essa possibilidade. Acho que na segunda-feira mesmo esse ativo deu compra. Na terça-feira ficou aqui andando de lado, subiu. Ontem subiu um pouco mais, rompeu o topo anterior dele. Está dando aí cerca de 5% na operação,
tá? 4 e alguma coisa, se não me engano. E outro ativo que startou compra ontem foi a HGTX3, essa aqui está bem no início da operação, né? Acredito que vai ter dificuldade hoje, eu acho que hoje esse ativo aqui deve sofrer um pouco na abertura por conta da abertura em baixa, mas enfim, o que eu estudo fora do pregão, tá certo? Eu não mudo dentro do pregão. Se vai cair ou não, eu deixo com o mercado, né? O que eu vou querer é seguir sempre minha estratégia. Outros ativos que a gente tinha separado para compra não deram compra por motivos óbvios, né? O mercado caiu e alguns sentiram, como por exemplo Brasfoods, como por exemplo Ambev, que a gente queria comprar no rompimento de 20, como por exemplo Brap4, que a gente queria comprar no rompimento de 10,10, acabou que ela caiu. Essa aqui deu entrada, GGBR também, que a gente queria comprar por conta desse ombro, cabeça, ombro invertido, e ela também perdeu força. Como Mag3, que também estava muito bonita para reverter tendência, perdeu força. E a única que ainda está perto aí de dar um start, que em determinado momento do dia, mesmo caindo, ela acaba ganhando força, é Mafrig, acima de 7,01, continuo querendo comprá-la. Até torço para ela não subir essa semana, para ela continuar aí nesse ponto e dar compra para a gente só semana que vem. Tomara que semana que vem uma época de mercado mais calmo, tá ok? Bom, enfim, a gente vive, né, pessoal, nesse mercado. É claro que a gente faz o que dá prazer, né, principalmente, né, felizmente para mim hoje não é só pelo dinheiro, tá? Não é todo mundo que pode pensar dessa forma, mas felizmente eu consegui chegar numa fase que não é só pelo dinheiro, é pelo prazer de estar aqui falando com vocês. E o que eu mais busco é uma coisa que para mim é a mais valiosa no mercado financeiro, que é a credibilidade. Então tudo que a gente fala, né, quando eu emito uma opinião, né, eu falo, bom, eu acho que o mercado pode fazer isso, e falo acho porque nunca dá para ter certeza, né? Mas quando a gente fala assim, olha, a minha indicação é de compra em tal ponto por conta disso, 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 né? Eu sempre coloco minhas marcações, vocês sempre sabem onde é o ponto de compra, onde é o ponto de venda, onde é o alvo da operação, tá? E a gente vai falar sempre que estiver dando certo. É bom falar que deu certo, né? É bom acertar. Não é nem pelo dinheiro, como eu falo para vocês, eu nem ligo se está dando certo eu ganhei dinheiro, se está dando errado eu não ganhei. Mas é bom acertar, né? O trabalho valendo a pena, né? E além disso, nessa busca por credibilidade, né, a gente sempre pensa numa forma, né, de deixar isso visível, não só aqui de manhã eu falando para vocês e vocês tendo que anotar esse ponto na mão, né? Então a gente criou uma planilha lá na Arena do Investidor, e todos os pontos de todos os ativos que eu vou operar, ou que eu que eu vou fazer indicação de compra ou de venda, ou que eu fiz indicação de compra ou de venda na semana, estão lá numa planilha que é atualizada à medida que o mercado vai andando em tempo real, para que vocês possam observar tantos os pontos que já deram entrada, quais são os novos stops e tudo mais, e os pontos que irão dar entrada, enfim, né? Essa Arena do Investidor é um ambiente virtual criado para a XP Investimentos, né? A XP Investimentos lançou essa arena há cerca de 4 meses, eu estou lá fazendo parte da equipe e quero convidar todo mundo a participar, porque inclusive quem não é cliente pode participar, tá ok? Então você vindo na página da XP, né? Então xpi.com.br, tá ok? Você vem aqui em Educação e depois aqui em Arena do Investidor, tá? Aqui em Blackboard você vai clicar em Acesse a Sala dos Analistas e Professores, tá? Vai abrir uma página onde você vai colocar o seu nome, vai clicar aqui em Login. É claro que precisa passar por uma fase que a primeira vez você tem que rodar um programa com Java e tudo mais, mas isso não vai demorar mais do que 1 minuto e vai abrir uma plataforma assim como essa, tá ok? Que é onde estão os professores e analistas. Percebam que são 6 salas, tá? Em 4 você tem aula, por exemplo, aqui na sala Pregão ao Vivo, tá o Danilo Zanini, ele trabalha com gráfico, tá olhando o dólar no minuto e provavelmente daqui a pouco passando o call de dólar e de índice, né? O mercado de ações está fechado, por isso que ele está falando do dólar, ele trabalha bastante com ações, tá? Temos a sala 3, que é uma sala de tape reading com foco em dólar. Aqui o professor Alisson fica todo dia, durante todo o pregão, perdoe, fazendo operações com dólar somente, tá? Então, para quem opera
dólar e mini dólar, aqui é a sala indicada, tá? Você vai ficar o tempo inteiro focado só em contratos e mini contratos de dólar. Tem uma sala 4, onde tem foco no mini índice, então aqui o Kleber Rocha vai ficar durante todo o pregão único e exclusivamente focado em operação com contrato e mini contratos de índice, perfeito? Temos a sala 5, onde tem o controle de operações do Danilo, que faz operações na sala do pregão ao vivo, e a sala 6 é o meu controle de operações. Então todos esses pontos que eu coloquei para vocês aí na segunda-feira pela manhã, antes da abertura do mercado, são esses que estão aqui. Isso aqui fica sendo atualizado em tempo real. Qual é o ativo que eu quero operar, que tipo de operação que eu vou fazer, se é de compra ou se é de venda, que dia que eu publiquei isso, ou seja, neste caso foi publicado na segunda-feira, quais são os pontos de entrada, qual é o alvo da operação, qual é o stop vigente, qual é a cotação que o ativo tem no momento e qual é a rentabilidade da operação e se essa operação está engatilhada, ou seja, ela vai iniciar se bater determinado ponto, ou se ela já foi iniciada. Além disso, tem toda a rentabilidade. Aqui tá lindo, né? Porque apesar da gente ter feito 2 operações de compra, né? As duas, apesar do mercado ter caído, estão positivas, e todas as 5 que deu venda também aí estão no positivo, tá certo? Então essa semana tem sido uma semana muito especial, muito boa, enfim, a gente deu, entre aspas, talvez sorte, né? Bom, enfim, então fica o convite, vocês podem participar, essas salas são gratuitas, inclusive para quem não é cliente da corretora. Eu não posso garantir que isso vai ser assim o resto da vida, mas posso te garantir que hoje está gratuita, então fique à vontade, mesmo não sendo cliente, você pode participar, perfeito? Bom, já falamos bastante. E outra coisa, na sala 1, que é a sala formação de investidores, quem fica lá durante todo o pregão sou eu, tá? Na verdade eu fico das 10 da manhã, que eu acabo aqui às 9h45, 9h50, chego até subir lá no 11º andar e começar, já são 10 da manhã. Fico até às 4 horas, que é o horário que eu paro para dar uma estudada e vir aqui fazer o fechamento de mercado. Então das 10 da manhã às 4 da tarde eu estou por lá, e essa sala de formação do investidor, ela tem como principal objetivo formar investidores, tá? Então é uma sala onde mesmo quem está começando, quem tem dúvidas básicas de como preencher uma boleta, ou como funciona o mercado de ações, ou como funciona o investimento de renda fixa, como funciona LCI, LCA, CDB, todas essas perguntas são muito bem-vindas nessa sala. A gente está lá realmente para ajudar o brasileiro a investir melhor, tá? Até por isso a sala é aberta, né? Justamente porque nos interessa dar essa formação inicial para que a pessoa possa investir melhor, perfeito? Bom, vamos a partir de agora responder as perguntas. A primeira é do Wagner, perguntando se a HGTX voltar abaixo de 13,56 se dá de novo para pensar em compra. Olha, a gente comprou no rompimento de 13,37, mas ela estava subindo, tá? Então, se ela voltar a 13,37, ela vai estar caindo, né? Você precisa esperar parar de cair. É engraçado, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas a maioria dos que escrevem e falam, né, querem que o mercado caia até tal ponto para comprar, ou querem que o mercado suba até tal ponto para vender. E eu não tenho essa pretensão de descobrir onde está topo ou fundo. Eu só quero seguir o fluxo, eu só quero seguir, neste caso, o conjunto maior de investidores. Então eu só compro quando está subindo e eu só vendo quando está caindo, tá? Então eu não sei se a HGTX voltar a cair, eu compraria o ativo, tá? Eu comprei quando estava subindo, então precisa ver como é que vai, que situação que ela vai estar quando a gente tiver essa quando tiver essa condição, ok? Vamos lá. Boa tarde, André. Bom dia, né? Aliás, desculpa, o Fabiano perguntando. Braskem 5, vamos lá. BRKM 5. Então, Braskem graficamente está muito bonita, a gente conversou sobre ela aqui nos últimos dias, rompendo essa região de 16,10 era muitíssimo interessante. Ela rompeu, acho que na segunda-feira, voltou um pouco, ontem voltou a ficar acima. Para quem tentou a entrada, aí o stop abaixo de 14,78, tá? Então, tá bem interessante aí o ativo
Tá bem interessante o ativo para compra. A única coisa que não posso deixar de falar é que em algum momento, né, dessa investigação Lava Jato, a Braskem foi denunciada também, enfim. Então eu fico com um pouco de receio aí de uma operação no ativo, tá? Mas não tem nada provado, enfim, foi só especulação em cima disso, teve alguns gaps de baixa por conta disso. É só tomar esse cuidado porque eu acho que antes de entrar em qualquer operação, né, assim, a minha preocupação maior não é nem quanto eu vou ganhar se der certo, né, enquanto eu posso perder se der errado. Então, eu acho que você colocar aí um stop mais curto acaba sendo mais relevante, tá ok? Vamos lá. André, pode olhar o IBR4? Vamos lá. O IBR4. Bom, o IBR4 passou por um processo de correção da tendência que tinha, né, que é de baixa, bateu na média de 72 e voltou a cair, tá? Eu não gosto de iniciar a venda quando o preço está acima de uma das médias, né? Então não dava nem para falar em venda com ela, né? Mas tá comprado nesse ativo também é muito difícil, né? Porque mais uma vez, né? Eu gosto de seguir tendência, né? Não é a tendência do último candle, né? O último candle não vale nada, né? O que vale é o movimento, né? Então a OIBR tem o movimento claramente de baixo, né? Então ela fez isso aqui, e se a gente for acreditar na continuidade da tendência, a gente tem que acreditar que ela vai cair e romper o fundo, tá? A não ser que em algum momento, né? Ela pare de cair aqui ou aqui ou aqui, sei lá, né? E comece a fazer um pivô para cima, tá? Por enquanto não tem nada indicando que ela pode fazer isso, tá? Então não tem nada indicando aí para ela uma compra ou não tem nada que justifique ficar comprado, né? Eu acho que o mais provável, o mais interessante aqui é colocar um limite. Eu estou comprado independente se eu estou no lucro ou no prejuízo, porque o mercado não quer nem saber a que preço que você pagou, tá? Coloca um stop e pronto, tá? Então define aí abaixo de R$3, você cai fora da operação, por exemplo, e espera o movimento mais interessante para pensar em compra, tá ok? Vamos lá, muita gente perguntando de Usiminas, de CSNA, de GGBR. Pois bem, a Usiminas ela tinha um gráfico um pouco diferente do que a gente acabou de ver em OIBR4, tá ok? Ela tinha um gráfico, né? Tem um gráfico, né, que mostra uma condição que não existe na tendência de baixa, que é exatamente um topo mais alto que o anterior, tá certo? Além disso, né, deixa eu voltar aqui para fazer um desenho mais bonitinho, tá? Ela tinha até ontem, né, uma chance danada, se parasse de cair por aqui, de fazer o que a gente chama de ombro, cabeça, ombro invertido. Agora vai aparecer um monte de gente aí falando que vendeu não sei aonde, que tá ganhando 20% e tudo mais. Mas até ontem só todo mundo falava disso, inclusive eu, tá? Que era de tentar aí uma onda para cima e quem sabe voltar lá para os R$7. Pois bem, ontem não só os Minas, mas o setor inteiro perdeu força, caiu feio e voltou a ficar mais abaixo, né? Eu ainda não consigo pensar em venda e não tem problema nenhum se eu não vou aproveitar essa queda, né? Como a gente mostrou, a gente está aproveitando em várias outras. Eu não preciso vender os Minas se ela não se enquadra dentro da minha estratégia, tá? Eu não vou vender os Minas simplesmente porque ela tem um topo mais alto que o anterior no gráfico diário, tá? Então eu não vejo condição técnica de venda no papel. Pelo contrário, eu vou torcer para que em algum momento os Minas pare de cair por aqui e comece a subir de novo, porque aí além de ter um topo mais alto que o anterior, vai ter também um fundo mais alto que o anterior. Se cair e romper fundo, a gente vai ter perdido uma oportunidade de venda, mas que não se adequava à nossa estratégia, então que se dane, tá certo? E se subir a partir desse ponto, tendo condição técnica de gerenciamento de risco, de ser um momento bom para o mercado, a gente volta a pensar em compra. Por enquanto ela está caindo, tá ok? Mesma coisa acontece com GGBR. Vamos lá. Que também cai menos, né? Inclusive foi a que eu escolhi para se subisse a gente comprar, que era para comprar no rompimento de 6,61, né? Ela não chegou nesse ponto, felizmente, porque se tivesse chegado a gente tinha tomado esse ponto, stop, né? E mesma coisa acontece com CSNA3, que foi a que fez um movimento de alta mais bonito, ontem foi a que mais caiu, né? Então acaba aí que perdeu bastante força ontem, tá ok? Então é isso, siderurgia vinha num momento
belíssimo, mas ontem aqui as três, né, mais importantes aí se entregaram, né, perderam aí, acho que se não me engano, o CSNA caiu quase 20%, deixa eu até ver aqui para não falar besteira, né, 20,51%, né, e é nessa hora, né, que a gente sente a importância do stop, né, tem às vezes as pessoas falam, eu não gosto do stop porque de vez em quando eu tomo o tal do violino, né, que é exatamente quando você, por exemplo, está comprado, coloca stop em determinado ponto, o preço vai lá, pega você e acaba voltando a subir e você fica com cara de tacho, né? Ontem aconteceu isso comigo numa operação em Vale. Eu não sei se vocês se lembram, mas por volta de 4 horas, 3h50, o mercado foi lá, rompeu o fundo, a Vale deu venda, né? A partir de ontem eu já podia falar de Vale, né? Acabou o período de silêncio dela. O mercado deu venda, eu vendi Vale. No candle seguinte, o mercado deu um quiprocó qualquer, o índice subiu 500 pontos, a Vale foi lá, subiu, estopou, meia hora depois estava bem abaixo do nosso ponto de venda, né? O tal do violino não é uma coisa que pode acontecer com você, é uma coisa que vai acontecer com você, perfeito? E aí vai ser o momento em que você vai ser testado em relação à tua disciplina, né? Vai ser o momento que você vai se perguntar se vale a pena realmente colocar o stop, né? E aí a gente, em contrapartida, e talvez a gente não se lembre, né? Nunca a gente vai se lembrar das vezes que os stops nos salvaram de uma perda muito grande. Mas aqui é minha função como educador te lembrar disso sempre, né? Imagina um cara que estava comprado esse CSNA, colocou um stop e resolveu tirar um stop porque era só um violino, né? Que cara de tacho que ele não deve estar agora de ter feito uma grande besteira, né? Sem o stop, pessoal, quando você trada preço, quando você trada no curto prazo, não é possível sobreviver, tá? Bom, eu digo isso porque eu nunca vi alguém conseguir sobreviver sem esse stop. Pode até ser possível, mas eu nunca conheci ninguém que tenha conseguido, tá ok? Bom, vamos lá. André, Natura pode mudar de tendência? Bom, a Natura tem tendência de baixa já há bastante tempo, né? Eu gosto de falar sempre dessa região que eu chamo de região de Deus me livre, né? Em Natura a gente tem uma região como essa, aqui nesse ponto, né? Deixa eu colocar aqui. Que é a região que eu brinco, né? Que, poxa vida, tem que ficar acima disso, né? Porque se perder, Deus me livre do que pode acontecer, né? E ela cruzou essa região, né? Então, isso geralmente traz o preço bem mais para baixo, né? Acaba-se o suporte e aí você começa a procurar em gráficos de prazo muito longo quais são os próximos suportes. Talvez tenha alguma coisa aqui perto da região de R$18. Portanto, eu não vejo em Natura nenhum tipo de suporte e nenhum indício de reversão de tendência, tá? Então, para mim, ela continua em tendência de baixa, tá? O Edu perguntando de Pomo, André, Pomo 4, pode ver por gentileza? Posso sim. Pomo 4 em tendência de baixa, como já vem há bastante tempo, né? Esticou bastante para baixo. Se você está vendido, prepara teu stop aqui acima de 1,77. Não dá para comprar, porque não se compra nada que caia ao longo do tempo, né? Ela pode até passar por repique, mas aí você vai ter que acreditar na reversão de tendência e também no poder de comprar no fundo, que é uma coisa que acaba que não funciona, né? E também não dá para vender agora, porque ela já está fazendo uma perna que tem aí mais de 26%, né? Então o movimento já está muito grande, né? Não dá para iniciar operação de venda quando você tem aí uma perna tão grande, né? Fica muito mais difícil você iniciar a operação, tá ok? André, tenha alguma projeção para toda essa alta do dólar? Boa. Tem sim, tá? Quando a gente quando inicia um movimento, né, você começa a traçar as projeções e retrações de Fibonacci. Como o dólar, eu vou falar alguma coisa que provavelmente um monte de gente vai questionar, né, mas na minha opinião, assim, para o nosso estudo, ele está rompendo o topo histórico, né? Eu sei que ele já teve muito acima de R$4, ou de 4 cruzeiro na transformação, ele já teve muito acima, mas desde que a nossa inflação é equilibrada, se é que eu posso falar isso, né? Mas talvez aí a maioria não tenha vivido a década de 80, parte da década de 90, onde a gente tinha inflação de 100% ao mês, né? Isso sim, para mim, é inflação desequilibrada. Ter 9% ao ano, né? É muito,
É muito mais do que a gente já teve, né? A gente está numa situação aí bem complicada, mas é muito menos do que a gente tinha há 20, 30 anos atrás, né? Então, desde que o real começou, que foi quando a economia começou a ser organizada, né? A gente não tem aí nenhuma referência do dólar acima disso. Portanto, a gente traça aí essa projeção de Fibonacci, a gente tinha como primeiro alvo 3.790, foi rompido, depois bateu lá em R$4, foi rompido, e a próxima resistência do dólar é 4.261, e eu já vou falar da próxima, né? Porque se for nessa velocidade, ela já rompe hoje mesmo, né? Então a próxima seria a 4,50, tá? Ou seja, a gente teria uma alta aí de quase 70% do dólar no ano se ele chegar lá em 4,50, perfeito? Então, acredito aí que se tivermos o rompimento desses 4,26, né? 4,236, quem sabe aí, que é exatamente FI ao cubo, a gente pode ter aí uma alta bem mais forte para o dólar até os 4,50. Agora, ontem, né, principalmente no Facebook, muita gente me chamou, poxa, perdi dinheiro, pulou meu stop e tudo mais, alguma coisa disso com dólar, né? É difícil de acreditar, né, que alguém vendeu o dólar ontem. Muito difícil realmente, né? Porque o dólar ontem só subiu. Teve um momento lá que o Banco Central entrou fazendo leilão e provavelmente quem estava comprado tomou stop, mas logo em seguida o mercado já voltou a subir, ou seja, quaisquer outras compras que foram feitas após isso, deu lucro, né? Então, eu vou falar a mesma coisa e vou falar para quem está comprado, para quem deseja comprar, para quem está vendido, quem deseja vender, tá certo? Volatilidade até certo ponto é tudo que a gente deseja, tá certo? Mas às vezes atravessa esse ponto e fica com a volatilidade grande demais para que a maioria possa aproveitar, a maioria que tem menos experiência. O cara que já viveu outras crises, que já viveu outros momentos como o que a gente enxerga aqui agora no dólar, ele consegue se dar bem em momentos como esse, tá? Mas aí é 5% dos que estão operando hoje, né? Há 3 anos atrás, o número de investidor pessoa física que operava dólar era pequenininho, né? Não tinha nem representatividade. Esse fluxo de investidor pessoa física no dólar começou a aumentar a partir de outubro do ano passado, talvez um pouco antes, a partir de junho, julho do ano passado, né? Então, os investidores que começaram nessa época ainda não fazem ideia do que é possível acontecer com o dólar num dia de muito estresse, tá? Então, maneira à mão, muito cuidado, tá? Você não precisa ficar rico hoje, tá? Você não precisa ficar rico amanhã, né? O que você não pode é ficar pobre, perder teu capital, que é teu instrumento de trabalho hoje, né? Isso que vai complicar a tua situação, tá certo? Então, maneira à mão, de repente, ao invés de operar dólar, opera índice hoje. Ou se opera com 5 contratos de dólares, opera com 1, tá certo? Ganha aprendizado para que no próximo movimento como esse você saiba o que fazer, por você já ter assistido isso que aconteceu, né? Eu em 2008 vi o mercado cair 70% em 3 meses. Eu ganhei dinheiro com aquilo, mas eu ganhei um pouquinho só. Eu poderia, se tivesse já tido a experiência de passar por um momento como esse, poderia ter ganho muito mais. Depois, em 2009, o mercado subiu 100% na minha cara e eu também ganhei um pouquinho. Poderia ter ganho muito mais se tivesse vivido essa oportunidade numa data anterior, né? E hoje eu me preparo justamente para um momento de estresse do mercado, tanto para cima quanto para baixo, tá? Mas eu já vivi essa situação e eu me sinto melhor preparado, até muito mais preparado financeiramente para suportar até uma aposta maior e para ter uma perda maior, tá? Mas para quem é inexperiente, para quem está começando, para quem não viveu essa situação, muito cuidado com o dólar, tá ok? Vamos lá. Vale 5. Bom, agora vamos falar de Vale 5. Estava em período de silêncio, a gente ficou aí quase 1 mês e meio sem falar dela, né? Bom, a Vale 5 é muito parecido com o gráfico das siderúrgicas, né? Se ela perder esse fundo, ela pode dar uma boa venda, né? Olha só, tá? Mas, assim como nas siderúrgicas, tá ok? Uma venda na Vale 5 não me interessa, tá ok? Ela pode cair e, cara, pode cair 30%, 40% que eu não tô nem aí, tá certo? A minha estratégia é muito clara, não se vende ativo que fez novo topo,
tá? Então a Vale 5 eu não vou vender simplesmente porque ela tem um topo mais alto que o anterior. Ela pode se tribuchar e é para 1 centavo que eu não estou nem aí, tá? Então o que eu espero é que ela não faça um novo fundo em relação a esse aqui. E quando voltar a subir, principalmente se superar esse pivô, eu não sei se eu vou comprar aqui ou antes, mas se eu não comprar antes, com certeza eu vou comprar na superação desse pivô. Eu vou pensar numa compra em Vale 5, tá ok? Se ela romper esse fundo, que está aqui por volta de 14,60, dá uma venda, tá? Para não ficar todo mundo amanhã falando que o André falou que só ia comprar Vale subir, ela caiu e tudo mais. Se você quiser vender, venda, tá? No rompimento de 14,60. Não obedece à minha estratégia, então ela pode cair o que ela quiser que eu não vou vender, tá ok? Eu prefiro perder muito mais oportunidade do que fugir da minha estratégia, tá? Vamos lá. Futuro menos 1,5. Pecar da venda, vamos lá. Pecar 4. Então, Pecar dava venda, né? Aqui no rompimento do fundo, né? A gente fala sempre isso muito com vocês aqui, né? Consolidação de fundo tem uma chance muito maior de romper para baixo, tá? Então, neste rompimento dos R$ 59,00, você tinha uma possibilidade de venda. Agora, não é que eu ache que ela não vai mais cair, tá? Eu até acho que ela pode continuar caindo, mas o risco para iniciar uma operação depois de uma queda de 24% numa perna só é muito grande. Então, eu não iniciaria a operação porque eu não vejo um bom gerenciamento de risco. Fora isso, essa linha não deve estar aqui por à toa. Vamos ver o que diabo que é essa linha aqui. Vou colocar um gráfico mensal. Bom, esse é o ponto de suporte aqui do ano de 2010 nela, tá? Então, de repente, essa linha aqui pode ser um bom ponto de suporte. Então, não acho que esse aí é um bom ponto para iniciar a venda, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada também nos bancos. E alguém comentou que eles... Alguém não, né? Dá uma olhada no Rock Trader, deve ditar o rumo da bolsa. Na verdade, o setor financeiro responde por 30% do Ibovespa, não só os bancos. É o setor financeiro, e aí entra também seguradora, Cielo, enfim, né? E realmente eles são os caras que ditam o rumo da bolsa, né? E estão numa situação bem feia, principalmente BBAS e BBDC. Vou mostrar primeiro o BBAS. BBAS continua fazendo topos e fundos descendentes, a gente conversou bastante aqui com vocês, né? A única coisa ruim foi que ela, na sexta-feira, já veio para uma perna muito grande, quer dizer, começou a semana aqui muito mais perto do fundo do que do stop, né? Então não tinha um bom gerenciamento de risco, não deu para iniciar a operação, tá? Então ela continua com tendência de baixa. Na tendência de baixa, ela não tem que cair todos os dias, ela pode passar por repique, como passou na semana passada. Mas, em compensação, a gente sabe que é muito difícil apostar em repique, né? Porque quem vive de repique é a escola de samba, trader vive de tendência. Então, não dá para pensar em compra, não dá para pensar em venda, justamente porque ela tem uma perna de baixa na tendência de baixa já muito grande, perfeito? Uma coisa parecida acontece com o BBDC4, né? É por isso que eu falo para vocês que o melhor que poderia acontecer com o nosso mercado é ele dar uma subida. Não é para ficar e romper top histórico para 100 mil pontos, não. Que fosse 5, 6, 8 mil pontos, justamente para a gente não viver situação como essa, né? De muito estresse para o mercado subir que nem um maluco em 3 dias, te estopar da operação de venda e depois que cair que nem um maluco em 3 dias e você não conseguir fazer uma venda. Quer dizer, você até tem uma queda forte numa perna de mercado, mas você não consegue aproveitar bem, tá? Então, mesma coisa, sexta-feira caiu que nem chumbo. Quem conseguiu vender aqui na abertura de sexta, ótimo. Quem não conseguiu, não tem como iniciar a operação mesmo sabendo que ela está rompendo o fundo, porque não tem onde estopar, né? E se tem uma perna muito grande já de baixa, também é difícil estopar a operação. A melhor, não por acaso, né? O Ricardo Kim, Gustavo, Celson falam com vocês aí todo dia aqui dos bancos, aí o mais equilibrado, o EITube, fala também de TSA. Nessa perna aqui, melhor está exatamente Itaú, que ainda está longe de romper o fundo anterior aqui nos 24,75, porém também já com a perna grande de queda, né? Quer dizer, eu não... Tem muita gente aí que fala como se eu estivesse me preocupando em saber se vai subir ou se vai cair, né? Minha preocupação é sempre com gerenciamento de risco, né? Então, se ela cair até o suporte, né, ela vai cair até aqui, perfeito? Que é o fundo anterior, tá?
Então a gente teria um alvo que é isso aqui, tá? Ou seja, tem um alvo aí razoável, né? Um bom alvo até. Mas o problema é que o stop está aqui em cima, então o nosso risco é maior do que o alvo, tá certo? Então você não tem um bom gerenciamento de risco. Todas as operações que eu entro, vou dar uma olhada, vou te mostrar a FIBRE, tá certo? O risco é de 3, o alvo tem que ser 3 vezes maior, tá certo? Para valer a pena essa operação, para ficar interessante a operação, para no final, né? No final do dia você acertar 50, 60% do tempo e ainda assim ter lucro. Quando você entra numa operação onde o risco é maior do que o teu alvo, né? A coisa não funciona muito bem, tá? Então, eu não vejo operação desses ativos, mas vejo, principalmente para BBAS e BBDC, tendência de baixa, tá ok? Então, ninguém sabe para onde o mercado vai, mas se tivesse que apostar, apostaria na tendência, ou seja, na continuação da queda, perfeito? André, por que acha que VEG que está bem atrelado? Por que acha venda em VEG queda se está atrelado ao dólar? Então, cara, se VEG vendesse dólar, né, eu acho que a gente poderia até imaginar que vivesse de comprar e vender dólar, né? Mas a VEG não vive de comprar e vender dólar. Então não significa que o dólar, pelo dólar estar caindo, necessariamente a VEG tem que subir, tá ok? Petrobras também vende petróleo em dólar e nem por isso está subindo. Por quê? Porque ela deve também muita coisa em dólar, tá ok? Mas eu não estou vendendo VEG mesmo antes dela cair, né? Então a gente vai fazer isso se ela iniciar a queda, ou seja, se alguém ou se a maioria do mercado achar que ela perdeu força, que ela pode cair, é aí que eu vou entrar em campo, tá? De qualquer forma, provavelmente, né, com a ajuda da alta do dólar, ela não caiu ainda, né? Porque condição técnica para isso ela tem. A mesma condição que Cielo tem já está caindo, a mesma condição que CETIP tem já está caindo, a VEG tem não está aí. Não está ainda. Pode ser que seja até por conta dessa ajuda no dólar. Aliás, por falar em dólar, deixa eu perguntar para o Ricardo Kim. Ricardo Kim, bom dia. O que acontece com esse dólar aí? Vai parar quanto? Bom dia, André. Bom dia, pessoal. Pois é, né? O dólar já abrindo em alta. Ontem a gente teve um estresse bem grande, até o Banco Central tentando intervir, mas sem muito sucesso. E hoje, ainda com toda essa versão, se a gente for ver, as principais moedas de países emergentes estão se desvalorizando, então o real não é diferente. Como se não bastasse o cenário externo, a gente tem a questão interna ainda, com todo esse papo de reforma ministerial, a questão dos vetos ainda para serem votados, então bastante risco aqui e lá fora ainda prejudicando. Com isso a gente tem dólar em alta e índice em baixa, André. Perfeito. Bom, eu vou parando por aqui, agradeço muito a presença de todos. Estou indo lá para a Arena do Investidor, acompanha aí a abertura do mercado com o Gustavo e com o Ricardo Kim. E a hora que acabar, vá para lá também, é gratuito e a gente está lá à disposição para ajudar vocês. Um grande abraço, Kim, com você. Tchau. Obrigado, André. Bom dia, pessoal. A gente está começando então a nossa reunião matinal. Hoje é dia 24 de setembro. Quinta-feira, principais destaques aqui no mercado doméstico é a questão da reforma ministerial, que deve ser divulgada em breve. A gente teve aqui a PEC da Bengala sendo aprovada ontem na Câmara, a gente teve o Cunha falando de impeachment, confiança do consumidor batendo as mínimas históricas e taxa de desemprego aumentando ali para 7,6. Tudo isso o Gustavo ele vai comentar melhor daqui a pouquinho. Só entrando no detalhe, principalmente da parte de reforma ministerial, que está bem no radar ali hoje e nos próximos dias, já que a Dilma vai viajar e ela queria, pelo menos até o início da semana, já divulgar qual vai ser a nova formulação das pastas. De qualquer forma, ela deve ceder 5 ministérios ali para o PMDB, entre eles uma pasta importante, que é a da saúde. O Pisciani ele já indicou alguns nomes, mas só para a gente lembrar, no início da semana, os 3 principais nomes ali do PMDB já tinham se recusado a indicar nomes para o ministério. O Temer, o Cunha e o Renan tinham falado que não iriam indicar nenhum nome para os novos ministérios, então o governo decidiu partir para negociação com os líderes das bancadas na Câmara e no Senado, por isso que o Pisciani já mostrou ali cerca de 7 nomes para 2 dos ministérios, entre eles o da saúde.
Outra informação importante também é que tem um equacionamento ali para Dilma fazer, porque ela tem que manter, né, o Eliseu Padilha e o Henrique Eduardo Alves, que tem muita ligação com o Temer, então para agradar o vice-presidente, ela queria fundir essas duas pastas, né, a pasta da aviação e do turismo, mas eles devem andar para trás, isso justamente para manter esses ministros bem ligados ao Temer. Com relação a isso, ontem a gente também teve a reunião do Lula com a Dilma justamente para terminar e amarrar todas as pontas dessa reforma ministerial. De acordo com o Lula, ele teria sugerido para a Dilma que ela atendesse todos os pedidos do PMDB, porque, segundo ele, era melhor perder alguns ministérios do que perder a presidência. Outra sugestão do ex-presidente Lula foi de que tudo isso deveria ser bem amarrado. Então, para isso, a Dilma deveria estender e anunciar só na outra semana, justamente para não cometer nenhum erro nesse sentido. Então, vamos ficar bem ligado com essa questão da reforma ministerial. Em breve, a gente vai ter mais informações. Agora, para falar um pouquinho da PEC da Bengala, falar de confiança do consumidor, taxa de desemprego e cenário lá fora com a Yellen discursando, eu vou chamar aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Pois é, os mercados de novo apreensivos com uma nova entrevista da Yellen, que ocorre hoje às 6 da tarde, no horário local. Então, os mercados um pouco apreensivos se ela vai dar alguma sinalização de que a taxa de juros sobe esse ano ou se vai ficar para o ano que vem, se alguma pista mais clara vai surgir dessa entrevista. Lembrando que a gente olha bastante as probabilidades que o mercado dá de alta de taxa de juros nas próximas reuniões e ela está inferior a 50% nas reuniões de outubro e de dezembro. E até a de março está caindo a probabilidade, segundo as expectativas do mercado, obviamente, não por nada não oficialmente. Os indicadores que a gente teve de destaque lá fora. A gente estava com feriado no Japão por 3 dias, hoje abriu a bolsa, e lá a gente teve PMI industrial, ele recuou, ele passou de 51,7 para 50,9, sempre lembrando que ele está acima da barra de 50, ou seja, ele continua indicando expansão, quando está abaixo da divisória de 50, indica retração. Na Alemanha a gente teve 2 indicadores de confiança. Primeiro, o sentimento das empresas, que ele avançou, ele passou de 108,4 para 108,5. Os analistas de mercado aguardavam uma queda para 107,9, então surpreendeu bastante positivamente. Mas também na outra parte teve a confiança do consumidor, que recuou de 9,9 para 9,6, e os analistas aguardavam que recuasse só para 9,8. Então o sentimento das empresas surpreendeu positivamente e a confiança do consumidor surpreendeu negativamente. Mas de qualquer forma ainda segue pesando na Europa a questão da Volkswagen, como que isso pode impactar, quanto que ela vai ser punida, quanto se impactaria de fato a economia da região pelo tamanho da empresa. Indo para a parte local, a gente teve agora pela manhã 2 indicadores importantes. O primeiro foi a taxa de desemprego, que ela subiu de 7,5 para 7,6, ainda é o dado de agosto. Para lembrar, a gente estava nesse mesmo mês, em agosto de 2014, com a taxa de desemprego em 5%, ela já subiu então bastante, 2,6%. Esse já é um resultado igual a gente tinha em 2010, a gente tinha em março de 2010 uma taxa de 7,6 e a maior desde setembro de 2009, quando a gente estava com 7,7. Então fazia tempo que a gente não viu uma taxa de desemprego tão alta que nem a gente está agora. Outro indicador importante foi a confiança do consumidor da FGV, é um indicador que surgiu em 2005, em setembro de 2005, e nunca tinha atingido um nível tão baixo quanto agora. Caiu 5,3 em setembro na comparação com agosto, indo para 76,3 pontos. O indicador ele é desmembrado em o que eles estão vendo para a situação atual e para a expectativa. Ambos recuaram. Na situação atual caiu 6%, passando de 71,4 para 67,1, e nas expectativas dos consumidores a queda foi de 5,4%, também bem forte, indo de 86,7 para 81,1. Então o consumidor bem insatisfeito, bem pessimista, tanto no que está acontecendo agora, quanto ele não consegue ver uma perspectiva melhor no futuro para ele. Na parte política, a gente teve como destaque o Supremo Tribunal Federal reduzindo um pouco o poder do Sérgio Moro. Eles acharam melhor desmembrar um pouco os julgamentos da Operação Lava Jato e não deixar tudo na mão dele. Isso com certeza vai deixar um pouco de precedente para os advogados de defesa. E na outra parte foi a Câmara que aprovou a PEC da Bengala, aquele projeto que foi apresentado pelo senador José Serra,
Ele amplia a idade mínima de aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos. Segundo a estimativa do próprio senador, isso deve trazer reduzir o custo em 1 bilhão por ano para o governo. Então, um ponto importante, mas lembrando que para todo o ajuste fiscal que é necessário é bem pequeno ainda para a proporção. Isso agora vai para o Senado, mas como foi apresentado pelo próprio senador, dificilmente vai ter algum problema em passar lá. A votação ontem foi na Câmara. Eu vou devolver agora para o Ricardo Kim. A gente tem de destaque hoje na agenda o Conselho Monetário Nacional se reunindo às 3 horas para definir a TJLP, e também pela noite o Joaquim Levy participa de um evento às 7h30, deve fazer algum pronunciamento, deve dar alguma entrevista interessante para comentar os desdobramentos da economia. Então agora eu espero que todos tenham um bom dia. Vou passar agora para o Ricardo Kim. Com você. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. E só complementando aqui, bolsas lá fora, Estados Unidos estava caindo cerca de 0,7%, Europa caindo cerca de 1%, e bolsas emergentes também caindo cerca de 1%. As principais moedas de países emergentes se desvalorizando e de países desenvolvidos se valorizando. Aqui não é diferente, então o dólar para cima, o dólar futuro já, e o índice para baixo. Então, esse foi um pouco do panorama tanto doméstico como internacional. Passando para a parte de empresas, talvez a notícia mais relevante aqui fica para a JBS, com relação à CPI do BNDES. A gente teve que na coluna Radar da Veja, os deputados que integram a CPI do BNDES teriam apresentado ontem aí um novo requerimento para a convocação dos donos da JBS, os irmãos Batista. Lembrando que no início do mês eles já tinham sido convocados, mas por conta da votação de 15-9, eles foram liberados. Então aí deputados que integram a comissão já chamando de novo e convocando os donos da JBS para esclarecimentos. Outro dado importante aqui é que cerca de 20 dos deputados que integram a comissão já teriam recebido de alguma forma doação de campanha da JBS de forma direta ou indireta, de acordo com a coluna Radar. Então vamos ficar de olho aí em JBS. E 2 outros destaques menores fica para a Brasil Pharma sendo rebaixada pela Moody's, a Brasil Pharma que já estava bem longe do grau de investimento, e a Gol aprovando a emissão de debêntures, a gente está falando de cerca de 1 bi de reais. Então esses foram os destaques de empresas. Passando aqui para a parte de fluxo aqui na XP. No dia de ontem, a gente teve os locais terminando net vendidos em cerca de 28 milhões de reais. Destaque na compra para Fibria, JBS, GGBR e VEG. Destaque na venda para Petro, Itaú, Ambev, Equatorial e Croton. Os estrangeiros terminaram net comprados em cerca de 38 milhões de reais. Destaque na compra para Hipermarcas, JBS, Fibria, CESP e GGBR. Destaque na venda para Vivit, Embraer, o GPA, Itaúsa e Odontoprev. Esses foram os principais destaques aqui na nossa mesa institucional. Passando aqui para a parte de BTC, nossa mesa de aluguel, comentando sobre os principais nomes demandados ali. A gente pode citar Sabesp e Rente, que é a Localiza, mas também vale lembrar o IBR, que tem tido bastante recall, os doadores pedindo os papéis de volta por conta da conversão de PN em ON, então isso aí tem gerado algum short squeeze em OIBR. Vale ficar de olho em Cruz também, porque a gente vai ter a OPA no mês que vem e pode ficar difícil de conseguir aluguel. Um último destaque de BTC fica com Tecnisa, bem difícil de encontrar aí demanda alta em Tecnisa, tá? Bom, pessoal, esse foi o principal destaque da nossa mesa de BTC, e esses foram os principais destaques da nossa reunião matinal. Lembrando que hoje às 11h30 a gente tem Batalha do Século para falar um pouquinho mais de fundamento e análise técnica também. Então 11h30 a gente se vê daqui a pouquinho. Pessoal, obrigado aí pela presença de todos, bom dia e bom trabalho.